Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, no momento em que os setores mais importantes da vida econômica e vida política do nosso país se curvam diante de um fato absolutamente irreversível, o fim do governo Bolsonaro. Ou será que alguém acredita que de fato o presidente é capaz de fazer algo miraculoso dentro da ciência política, dentro da ciência econômica, para reverter o desgaste que ele sofreu ao longo desse desgoverno que ele patrocinou aqui no nosso país e que ainda, infelizmente, consegue aglutinar algumas pessoas no Brasil. Nós vamos falar do que está acontecendo, das situações novas que estão se apresentando e das perspectivas para frente. Mas antes de mais nada, você que está chegando agora ao nosso portal, te convido a se inscrever, a conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhá-los, se você achar bacana, a dar o seu joinha, porque isso amplia ainda mais o alcance dos nossos encontros e a enviar também os seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados aqui no nosso portal. Gente, o que é que está acontecendo? Bom, hoje o Bolsonaro foi para Minas Gerais numa agenda única para fazer ali discursos, porque o presidente não trabalha. Nós todos sabemos aqui que a operacionalidade da presidência da República é nula. Apenas ele está permitindo com que tudo que estava acontecendo desde o governo Temer apenas tenha continuidade. Assim é fácil, né? Você senta na cadeira presidencial e fala, olha, vai que é sua. Façam o que vocês quiserem aí, que está tudo certo. Eu só não quero ser preso no final da história e quero ver se eu fico mais 4 anos aqui para proteger a mim e a minha família. O grande paradoxo nessa história é que o pesadelo do presidente da República e dos seus apoiadores, das pessoas que estão muito coladas com ele, está apenas se aprofundando. E na medida que isso vai acontecendo por um lado, o paradoxo é que, para o outro lado, o nosso pesadelo também vai diminuindo. A gente vai percebendo o que está acontecendo de fato aqui no nosso país e a gente vai ganhando força e argumentos para conversar com as pessoas, para mostrar o que está acontecendo aqui no nosso país. Aqui no portal, gente, eu posso dizer que somos sobreviventes. Isso não é pouca coisa diante de tudo que aconteceu aqui no Brasil. Eu digo para vocês que eu fico muito triste todas as vezes que eu leio um comentário de alguém que diz, olha, eu sou filha, sou filho, sou marido, sou esposa, de alguém que acompanhava aqui os nossos encontros todos os dias e que se foi por conta da pandemia. Eu sinto uma dor pessoal, gente, assim como se eu estivesse numa sala de aula e alguém me informasse, olha, aquele aluno que sentava ali faleceu. Gente, é um negócio assim, inexplicável que eu não pensei que eu fosse experimentar aqui. A gente vai ficando muito próximo, né, de vocês aqui, a gente vai criando uma energia que eu não sei explicar para vocês, mas ela existe e ela é muito positiva e por isso que eu estou aqui com vocês. Então eu fico muito triste quando alguém me informa uma perda dessa e fico pensando como é que tem um governante no nosso país que é indiferente a esse tipo de situação. As perdas estão acontecendo por todos os lados. Como as corporações econômicas, os grandes veículos de comunicação, como eles fizeram pouco caso da responsabilidade do presidente apenas para preservar Paulo Guedes. Porque ninguém está aí para Bolsonaro, gente. Os grandes empresariado, os grandes banqueiros, os governos estrangeiros, não tem ninguém ligando para Bolsonaro. O Bolsonaro é aquele segurança da porta do bordel que funcionou com uma pessoa que distraiu as pessoas que estavam do lado de fora, com apoio à cumplicidade dos grandes veículos de comunicação, para que dentro do bordel a figura de Paulo Guedes fizesse o que ele quisesse com os grupos dele, dentro do Congresso Nacional, aprovando todo tipo de legislação que não beneficiou o único brasileiro. Vocês são capazes de pensar nos últimos 3 anos que tipo de lei foi aprovada no Congresso Nacional que beneficiou um cidadão brasileiro? Foram só projetos de lei para favorecer os grupos econômicos, o grande empresariado nacional e internacional, sobretudo internacional. Negócios foram feitos e continuam a serem feitos e por isso o Bolsonaro está sendo preservado. Nessa cerimônia que ele foi hoje para Minas Gerais, ganhou o nome de Cerimônia Alusiva ao Lançamento da Jornada das Águas. Fui pesquisar o que é isso, né? Só porque eu vi o discurso do Bolsonaro ali todo, ele não falou em água, não falou em jornada nenhuma. Eu falei, ué, mas que ele falou só nas coisas tradicionais que ele só sabe falar? Que o governo dele completou 3 anos sem corrupção e que não tem comunista no poder e que o 9 dedos, é só isso que ele fala. Ele não fala absolutamente nada de concreto, algo que um presidente poderia e deveria falar para uma nação tão grande como a nossa, repleta de problemas. Mas aí a gente vê na matéria, hoje aqui nos jornais, a declaração do Rogério Marinho, explicando o que é que o Bolsonaro foi fazer lá.
O Rogério Marinho disse o seguinte: segundo ele, a campanha Jornada das Águas tem como objetivo conscientizar populações locais sobre a importância do desenvolvimento econômico sustentável, além da manutenção, preservação e recuperação das nascentes de água. Tá de brincadeira, Rogério Marinho? Se bobear, o Bolsonaro nunca falou a palavra sustentável, sustentabilidade. São vocábulos totalmente distantes do Bolsonaro e do bolsonarismo de uma maneira geral. Está querendo enganar quem com essa história? Estão gastando dinheiro público apenas para servir de palanque para que o Bolsonaro fique falando essas estupidezas todas. E aí ele se ufana muito da questão da corrupção, que no governo dele não tem corrupção. Gente, um governo que joga 18 bilhões de reais na mão de deputado e senador, de uma forma não transparente, isso é corrupção ou não é? Se isso não é corrupção, de fato, o Brasil não está nesse planeta aqui. A matéria de hoje diz o seguinte, em alguns jornais: Polícia Federal e CGU investigam esquema de venda de emendas parlamentares, diz ministro. Wagner Rosário afirmou em audiência na Câmara que operações serão deflagradas. Ministro criticou falta de transparência das emendas de relator, que são negociadas informalmente, ou seja, debaixo dos panos. Isso é corrupção ou não é? Mas as vistas grossas estão sendo feitas porque Paulo Guedes está sendo mantido no poder. Bom, vamos seguir aqui para outras situações que estão acontecendo aqui. Ontem, o Augusto Aras, ele teve na Canal Livre, na TV Bandeirantes, e disse que vai, se a CPI apresentar uma série de crimes que só Augusto Aras não viu, e aí será que ele tinha poder de ficar parado? Ele vai tomar providências. Bom, a CPI parece não acreditar muito em Augusto Aras, por isso vai fazer algumas ações, ou vai estimular algumas ações privadas no campo penal contra o Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal. Se o Ministério Público achar importante, se conecta com essas ações ou não. Mas isso já possibilita ao Supremo Tribunal Federal a julgar as imputações contra o presidente da República. Disse ele, serão tomadas todas as providências, diz Aras sobre o relatório da Covid. Bom, vamos conferir isso aí, né? Se o Aras vai fazer alguma coisa ou não. Mas se a gente olhar aqui, por exemplo, uma matéria que eu não sei se vai dar para vocês verem, eu estou com o laptop aqui. Deixa eu ver se dá para colocar o título para vocês aqui. Essa matéria diz para a gente que STJ manda soltar mulher presa por furtar miojo, refrigerantes e refresco em pó. Deixa eu colocar aqui de novo aqui, vamos ver se dá para analisar aqui. Congelar um pouquinho. O que significa isso, gente? Que nesse caso aqui, essa senhora que furtou o miojo para os filhos, 2 pacotes de miojo, ficou presa preventivamente porque o Ministério Público achou que ela oferecia perigo para a sociedade. O Bolsonaro esteve à frente de atos omissivos que mataram mais de 600 mil pessoas e Augusto Aras, como um legítimo representante do MP, não viu. Os seus promotores, os seus colegas na base conseguem enxergar quando uma pessoa furta 2 miojos, mas não conseguem enxergar quando alguém é responsável de uma forma direta por mais de 600 mil mortos aqui no nosso país. Então, o Augusto Aras vai ter muitas explicações também a dar à história e também, se ele continuar nessa jornada omissiva, ele vai ter muitos problemas com a justiça também. Porque todos agora, gente, como eu tenho dito muito para vocês, estão preservados porque estão no poder. Mas quando o poder acaba e diante de situações muito evidentes, quando o cidadão começar a perceber que perdeu parente por conta de situações que poderiam ter sido evitadas, quando os meios de comunicação se engajarem em mostrar o que aconteceu no nosso país, quem foram os responsáveis, esse pessoal fica completamente sem sustentação em campo nenhum. Os processos começam a acontecer, começam a atuar de uma forma mais clara, mais contundente, e as prisões começam a ter as suas portas abertas para começar a receber esses novos inquilinos. O Bolsonaro, no seu discurso hoje lá em Minas Gerais, ele manifestou uma preocupação com o diesel, com o aumento do diesel. E não é para menos. Num governo que está em corrosão absoluta, tivemos agora no sábado uma declaração dos caminhoneiros que estamos diante de uma perspectiva de uma greve dos caminhoneiros no dia 1º de novembro. A categoria é muito eclética, você tem de tudo nessa categoria. Então, nós não sabemos de fato se isso pode prosperar ou não, mas é um indicativo que a gente não tinha muito tempo atrás. Por essa razão e por outras, nós estamos vendo que o dólar subiu hoje de uma forma assustadora e nós perdemos mais ainda com o nosso real sendo desvalorizado, inclusive para o peso argentino.
Até o peso argentino está tendo valorização em relação ao real. As bolsas também devem ter se manifestado no sentido já negativo também, diante dessas perspectivas que estão por vir. O Bolsonaro disse que vai estudar alguma medida para baixar o diesel. Olha só, caminhoneiro não está entrando mais nessa milonga, não. Ou se abaixa o diesel, se faz alguma alteração na política econômica do nosso país, ou então a gente vai ter essa situação pela frente, porque eles suportaram nos últimos meses um aumento de mais de 50% no diesel. E com os fretes congelados, enfim, fica absolutamente uma atividade de mendicância, alguém ser caminhoneiro autônomo aqui no nosso país. Então nós não sabemos o que de fato poderá acontecer, mas isso está movimentando e preocupando, sobretudo o Bolsonaro, que já sabe que num governo bastante desgastado, uma greve de caminhoneiros seria o golpe de misericórdia. Bolsonaro está muito degradado, desgastado, está desmoralizado, mas não está morto. Porque as mesmas forças que garantiram Bolsonaro para que Paulo Guedes pudesse sacanear e saquear o povo brasileiro, eles são capazes de se organizarem e tentarem também algum tipo de ato milagroso se eles entenderem que uma outra figura política possa entrar no lugar de Bolsonaro para desfazer todos os crimes que foram cometidos contra a nossa soberania, contra as nossas empresas públicas, contra os nossos direitos sociais. Então a gente tem que ficar atento, porque se eles quisessem de fato colocar o Bolsonaro no banco dos réus, isso já poderia ter sido feito lá atrás com as primeiras mortes que aconteceram no nosso país por conta de comportamentos que ele teve ou falta de comportamentos que ele teve em relação à proteção do povo brasileiro. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Hoje é um papo para a gente abrir os nossos trabalhos dessa semana. Você que ainda acredita no Bolsonaro, amigo, você está ficando cada vez mais isolado, você está ficando cada vez mais solitário. Você não pode falar para ninguém chorar. Chora porque você vai se dar mal ainda, porque quem está se dando mal é o povo brasileiro, e se você faz parte do povo brasileiro, amigo, você não tem motivo para rir, não. Você está ficando mais pobre, você está perdendo direitos e você não tem do que comemorar ainda daqui até 2022. O que compete a você é cair na real, entender quem é essa figura, que não manda nada no nosso país, ele é apenas um biombo, um fantoche que será queimado em breve para que outra figura o substitua. Infelizmente, muitas coisas que o Bolsonaro andou falando não foram desmentidas, se consolidaram em relação à sociedade brasileira. A gente vai ter muito trabalho para mostrar a verdade do que aconteceu. Mas vamos seguir em frente, né? Estamos vivos, isso é o que importa, isso é a coisa mais positiva no meio dessa tragédia toda que a gente tem para registrar. Gente, um grande abraço em todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!